Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao Ibovespa, uma informação relacionada à Eletrobras, uma informação relacionada à B3, uma informação relacionada ao C6, à Transmissão Paulista, à Copel, uma informação relacionada à CEMIG e ao seu possível processo de privatização, além de um anúncio de dividendos, além de um anúncio de proventos de Bradespar. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data o Ibovespa fechou com uma leve alta de 0,85%. O que acabou impedindo do Ibovespa fechar acima dos 100 mil pontos foi a pequena queda de Vale, que detém uma representatividade de 20% no Ibov, por isso acabou impedindo esse movimento. No geral você viu aqui que o mercado foi positivo, VEG acima dos R$40, nossa carteira Philip Fisher vencendo, e houve ali uma exoneração curiosa de um diretor do Banco Central, Bruno Serra. No Diário Oficial mostrou que ele fez a exoneração a pedido, então ele pediu essa exoneração, mas muitos se perguntam se esse a pedido não seria em decorrência da pressão que está havendo do governo federal contra a independência do Banco Central. Não sabemos até onde vai essa guerra contra o Banco Central, só sabemos que esses ataques só irão parar quando o presidente do Banco Central abaixar a taxa Selic. E a gente sabe que ele não pode fazer isso com uma decisão unilateral, é uma decisão do Copom, ou então se ele pedir exoneração, renunciar ao seu cargo. Ainda é tudo muito incerto, o fato é que a expectativa de queda nos juros brasileiros fica só para o final do ano, segundo os principais bancos brasileiros. E nessa mesma data, as ações da Eletrobras dispararam cerca de 3% após o ministro do Tribunal de Contas da União não ver muito espaço para rever a privatização, porque vocês sabem que a intenção inicial do governo federal seria realizar a reestatização da Eletrobras. E parece que essa ideia vem sendo abandonada, porque o próprio ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, afirmou em um mesmo evento que considera o processo de privatização da Eletrobras consolidado, ou seja, perfeito e acabado, não há mais como fazer essa reversão. Quem fez essa declaração lá no TCU foi o Bruno Dantas, que não vê muita possibilidade do STF reverter a privatização. De qualquer forma, tudo ainda é muito especulativo. Se você quer a minha opinião, eu vejo como muito improvável realizar essa reversão, mostraria uma extrema insegurança jurídica aqui no país. De qualquer forma, preciso ressaltar que tudo é possível, principalmente no Brasil, mas nem tudo é provável. E eu considero improvável, assim como Bruno Dantas, a reversão da privatização. E falando em bolsa de valores, o ano de 2022 fechou com mais de 17 milhões de contas na bolsa. Mas aqui são contas, não número de pessoas físicas que investem na bolsa de valores. Por quê? Porque um investidor pode ter inúmeras contas. E aí o verdadeiro número é esse aqui, de que 2022 fechou com mais de 4,4 milhões de CPFs cadastrados, frente a 3,2 milhões no ano de 2021, uma alta de 37,1%. Olha que crescimento absurdo mesmo com a queda na Selic. A gente sabe que esse número principalmente decorre do maior interesse em renda fixa. Ainda assim, isso só demonstra o crescimento do mercado financeiro e que, em havendo queda nos juros brasileiros, essas pessoas provavelmente irão se interessar por renda variável, já que elas já estão habituadas com bolsa de valores, corretoras, etc. E isso tende a beneficiar o mercado brasileiro. Vamos aguardar. Outro dado interessante é que, com a queda forte no Ibovespa e nos preços das mais diversas ações negociadas na nossa bolsa, a B3 viu crescer o número de recompra de ações, que acaba ocorrendo geralmente quando a própria companhia entende que as suas ações estão subprecificadas pelo mercado financeiro. Em termos de valores, o número saltou 300% em programas de recompra abertos e aprovados, pulando de 2,9 bilhões para incríveis 11,4 bilhões de reais. E a gente sabe que isso aqui também decorre não só do preço baixo, como também de um certo temor das empresas de que os dividendos sejam tributados. Tanto isso é verdade que a própria Transmissão Paulista acabou antecipando dividendos justamente para fugir de eventual tributação. Mas o grande motivo mesmo é a queda nos preços. Ibovespa nos últimos 6 meses vem acumulando uma queda de 8% e no último ano 16%, puxando a maioria das ações do mercado, exceto o VEG, que foi uma exceção ali, mas as demais caíram fortemente junto com o Ibovespa, daí resulta o aumento no número de recompras de ações. Prosseguindo aqui, o C6 Bank, que eu tenho um vídeo detalhando sobre ele que eu vou deixar aqui no card, acabou apresentando um prejuízo bilionário, sendo de 1,8 bilhão em apenas 6 meses, fechando o ano de 2022 com um prejuízo de 2,2 bilhões de reais. O banco acabou crescendo bastante, contudo, acabou tendo esse prejuízo bilionário, mesmo diante
diferente de bancos como Nubank, Inter e até o PicPay, chegando no break-even, ou seja, no ponto de equilíbrio, naquele ponto zero onde os seus investimentos se pagaram minimamente. Você não está no lucro, só está no 0 a 0. Já o C6 mostra uma extrema dificuldade, passou inclusive a cobrar tarifa de clientes que não movimentam suas contas. Eu acabei até encerrando minha conta no C6, que eu nem utilizava, não fazia nada lá. Acabei tendo mais para testes e a minha experiência foi muito ruim. Eu até utilizei o cartão de crédito deles, mas tive vários problemas com segurança, fui clonado várias vezes, por isso deixei de ser cliente, ainda mais somado ao fato dessa nova tarifa. O prejuízo de 2021 foi de 692 milhões de reais, então isso aqui foi uma piora muito substancial, o que acaba ligando um sinal de alerta em investidores e clientes, já que a gente sabe que a situação dos bancos digitais é muito especulativa. Muitos dizem que eles irão superar os bancos tradicionais, outros não acreditam nisso, já que eles vivem dando prejuízos e porque é mais provável que os bancos tradicionais façam aquisições desses menores bancos ou até mesmo criem seus próprios bancos digitais a fim de morder a sua própria fatia de mercado do que simplesmente desbancar os bancões tradicionais. É muito difícil prever o futuro, só que eu sou mais adepto da segunda tese, já que bancos como Itaú e Bradesco já se provaram ao longo de muitos anos e já enfrentaram as mais diversas crises e situações difíceis. Já esses pequenos bancos, essas fintechs ainda precisam se provar. Por isso, prefiro eu particularmente, não é recomendação nenhuma, manter mais cautela, principalmente nesse cenário macroeconômico difícil, com essas fintechs aqui, no caso o C6 em especial, dando prejuízo. Prosseguindo aqui em relação à Transmissão Paulista, ela trouxe aqui um comunicado ao mercado tratando do início da operação comercial da IE Itaúnas. A IE Itaúnas nada mais é que uma empresa subsidiária da Transmissão Paulista, da ESA-CETEP, então é um ativo de transmissão, uma linha de transmissão, localizada ali nos municípios de Itaúnas e Viana, no Espírito Santo. A unidade foi parcialmente energizada e passa a ser remunerada pelo lote 21 da segunda etapa do leilão de transmissão 13 de 2015, que foi realizado em outubro de 2016. Obteve assim a Transmissão Paulista o termo de liberação provisório de parcela significativa dessa operação, fazendo jus ao recebimento de 66% da receita anual permitida total de 63,4 milhões de reais, com margem EBITDA de aproximadamente 85%. Olha o tamanho dessa margem EBITDA, ou seja, a cada 100 reais totais de receita, a margem operacional, que é a margem EBITDA, será de 85%, ou seja, R$ 85,00 de 100. Esse aqui seria o lucro operacional antes de descontar as despesas com depreciação, amortização, impostos e juros. Margem líquida aproximada então de 60% aproximadamente. O investimento realizado foi de 350 milhões de reais, perfazendo uma relação receita anual permitida sobre CAPEX de 18%. Uma excelente rentabilidade na minha visão. Superou 15%, é um retorno muito interessante. Sendo que o projeto foi financiado por meio de debêntures. Veja que as dívidas beneficiando empresas do setor de transmissão. Isso é muito comum, principalmente com Transição Paulista e Taesa. Muito interessante, mais uma receita aí para a Transição Paulista. Alguns milhões de reais ingressando no caixa da companhia com uma enorme lucratividade, gerando potenciais maiores investimentos do futuro e maiores dividendos. É isso que importa no final das contas, sendo que Transmissão Paulista, na minha visão, está muito descontada. As ações preferenciais abaixo de R$ 22,00 para mim são uma grande oportunidade, não é recomendação nenhuma, negociando abaixo do valor patrimonial, porque acabou apanhando muito do mercado, muito mais do que Taesa, por exemplo, mesmo sendo uma empresa que permanece com as suas margens elevadas e que provavelmente continuará crescendo, não tão rapidamente, mas continuará crescendo, já que nesse ano se prevê mais de 50 bilhões em investimentos em leilões de transmissão, sendo que as empresas do setor de transmissão são, dentro do setor elétrico, as menos afetadas pela regulação. É claro que, de uma forma ou de outra, você pode ter essas empresas sendo afetadas por regulação excessiva, mas as de transmissão são mais blindadas, digamos assim, porque elas possuem contratos de longo prazo com receitas previsíveis, de difícil alteração. E no caso da Copel, um fato relevante, informando aqui sobre a inspeção técnica ocorrida em Foz do Areia, que é um dos principais ativos da Copel, sendo que a Copel informa que durante uma parada programada, encerrada no dia 25 de março, justamente para fazer inspeção da unidade hidrelétrica Foz do Areia, foi identificada uma avaria isolada no anel de desgaste superior do rotor da turbina. Uma avaria significa um dano. Daí porque essa unidade permanecerá indisponível, visando a realização de diagnóstico sobre a causa do ocorrido e as respectivas ações para o seu reparo, quando então será atualizada a previsão de retorno dessa unidade geradora. Os impactos financeiros ainda
ainda não foram precisados. A companhia provavelmente vai publicar um fato relevante sobre o assunto após verificar qual será o impacto financeiro. O mercado acabou não se preocupando tanto com isso, até por isso que as ações acabaram subindo, aqui as ordinárias subindo 1,66% e as preferenciais 1,49%. Eu acabei fazendo aquisições de ordinárias recentemente, assim como ações da Transição Paulista. Vou deixar aqui um vídeo no card caso você tenha interesse, sendo que eu acabei aportando aqui abaixo dos R$6 nas ordinárias. Valendo lembrar que o processo de privatização da Copel é real e provavelmente será concluído lá para o segundo semestre de 2023. Em relação à CEMIG, ela se prepara internamente para a privatização e divulga um plano para investimentos de 42,2 bilhões de reais até 2027. Dessa forma, na mesma linha da Copel no estado do Paraná, a CEMIG, lá no estado de Minas Gerais, está preparando uma eventual privatização, ainda eventual, já que isso depende de aprovação da Assembleia Legislativa do Estado. O Poder Legislativo precisa aprovar privatizações. O presidente do Conselho de Administração da CEMIG acredita que o cenário é favorável para essa aprovação e que, neste mandato ainda, poderia esse processo ser realizado. Ainda é muito especulativo, não há como saber, até porque o Estado é muito burocrático. De qualquer forma, a intenção aqui já está dada. O CEO da companhia, por exemplo, disse que a empresa reverteu a sua estratégia anterior de crescer por meio de parcerias, apostando agora em negócios 100% de CEMIG. Por quê? Porque cerca de 34 bilhões em investimentos realizados pela CEMIG no passado em participações minoritárias destruíram o valor para a companhia, desviando caixa que poderia ter sido investido na melhoria e na ampliação dos serviços aos consumidores. É por isso que a CEMIG está fazendo diversas vendas de ativos para então focar em negócios 100% CEMIG na visão do CEO. E diante disso, a companhia anunciou seu maior plano de investimentos. Diante desse anúncio, as preferenciais da CEMIG 4, subiram 2,45% e as ordinárias incríveis 4,55%. Os setores que vão receber esses investimentos absurdos no plano plurianual de 2023-2027 serão distribuição, 18 bilhões, transmissão, menos, e gás natural também menos. Então você percebe aqui que a distribuição será o objeto dos maiores investimentos, aqui dentro das redes reguladas, tá? Onde ela tem o monopólio. Agora, nos ambientes livres, a geração será o maior objeto de aporte financeiro da CEMIG, e aqui pouco mais de 1 bilhão em inovação e 3,2 bilhões na geração distribuída. Esse então é o maior plano de investimentos da história da CEMIG e representa um salto em relação ao último planejamento plurianual, quando a empresa planejava investir 22 bilhões até 2025. Então ela está muito otimista com seus investimentos. E é diante de todo esse otimismo, somado ao fato da intenção de privatização, que as ações dispararam. Sendo que, entre ações ordinárias e preferenciais, eu prefiro as preferenciais. Por quê? Porque as ordinárias, por mais que tenham disparado mais, elas possuem menor liquidez e são ações mais caras, que possuem um dividend yield menor, aqui de 9% contra um dividend yield de mais de 14% das preferenciais. Em relação aos resultados apresentados por CEMIG no quarto trimestre e em 2022, o Santander entendeu que o quarto trimestre a empresa apresentou ali resultados fracos, refletindo custos gerenciáveis maiores do que o esperado, compensando um lucro bruto que também superou expectativas. Já a XP entendeu que os resultados vieram na linha do que era esperado, mas as duas empresas aqui, tanto XP quanto Santander, mantiveram recomendação neutra em CEMIG. Já o BTG entendeu que os resultados vieram abaixo do esperado, assim como o Santander, mantendo também recomendação neutra para a CEMIG. Dessa forma, o Conselho de Administração da companhia colocou sob aprovação na Assembleia Geral, que ocorrerá em abril de 2023, a proposta de destinação do seu lucro líquido de 2022 no montante de mais de 4 bilhões, sendo que 205 milhões serão mantidos no patrimônio líquido na conta de reserva legal e 2,2 bilhões serão destinados para pagamentos de dividendos obrigatórios, que serão pagos, como de costume, em duas parcelas iguais, sendo a primeira até 30 de junho de 2023 e a segunda 30 de dezembro de 2023, sendo quase 2 bilhões aqui a título de JCP e o restante, quase 250 milhões, a título de dividendos obrigatórios. Lembrando que o JCP acaba sendo mais vantajoso para a empresa porque ele é dedutível da base de cálculo do imposto de renda, você lança como despesa financeira, já que são juros, sendo que esses proventos, somados aos JCPs já deliberados ao longo de 2022, representam um dividend yield de 12,2%, figurando entre um dos maiores dividendos do setor elétrico. Dessa forma, considerando que a CEMIG detém ali 2,2 bilhões de papéis, você vai ter aproximadamente nesse dividendo adicional de R$ 1,00
ou pouco mais de R$1 por ação. Nas cotações atuais de CEMIG 4, R$1 daria um yield aproximado de 9%. Só esse yield isoladamente já superaria o dividend yield médio dos últimos 5 anos de CEMIG e também o dividend yield do ano de 2021, que foi de quase 9%. Então, uma excelente remuneração. Excelentes notícias para a CEMIG, uma ação que segue na minha carteira, tem uma posição pequena, pouco mais de 0,5%. Ainda estou decidindo se irei aumentar a posição diante de outras oportunidades na bolsa, mas é óbvio que não irei vender, vou manter essa posição aqui até para ir acompanhando esse plano agressivo de investimentos e ir recebendo os dividendos e as bonificações. E por fim, a Bradespar propôs aqui um dividendo de 1,12 por ação AN e 1,23 por PN. Aqui então é BRAP 3 e aqui BRAP 4. Essa proposta será apreciada na Assembleia do dia 27/4/2023, que será justamente a datacom para o recebimento desses proventos, já que as ações serão negociadas ex-dividendos a partir do dia 28/4/2023. Pagamento será no dia 15 de maio de 2023. Não vai demorar, sendo que o JCP, que foi divulgado em dezembro de 2022, também será pago nessa data do dia 15 de maio de 2023. No total, são mais de 1 bilhão em proventos. Só esses proventos que foram anunciados representam 470 milhões de reais. Pegando-se apenas as ações preferenciais 1,23, nas cotações atuais de 25,81, daria um yield de 4,7%. Já para as ações ordinárias, 1,12 por ação representaria 23,54 a cotação, um yield de 4,75%. Então está aqui um yield muito parecido para as duas ações, que estão inclusive com o mesmo dividend yield praticamente, havendo aqui certa eficiência do mercado na precificação das duas classes de ações. Eu detenho aqui na minha carteira BRAP 3, uma pequena posição de 300 ações, 1% da carteira, a um custo médio de aquisição das ordinárias de R$ 23,86. 1,12 então, dividido pelo meu custo médio de aquisição, significa que eu irei receber 4,69% de yield nessas cotações. Como estou perdendo 1,33% em termos de valorização, esse yield irá compensar essa queda. Daí a importância do recebimento de dividendos nesses momentos de queda e alta volatilidade na bolsa de valores. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe diversas aulas exclusivas sobre análise fundamentalista, sobre small caps, sobre fazer a gestão de risco da sua carteira, sobre investimentos no exterior e aqui o nosso mini curso de imposto de renda, onde você aprende o passo a passo de como declarar o seu imposto de renda, incluindo ações brasileiras, investimentos no exterior, fundos imobiliários, rendimentos, aluguel de ações, BDRs, ETFs, opções de ações e muito mais. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de CEMIG? É uma ação que está no seu radar? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!